Olá, alunos queridos, como estão? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma aulinha de geografia, que maravilha, né? Essa aula de hoje, a Pro quer abordar o espaço urbano e industrial, os tipos de indústrias. Vamos recapitular o que é o espaço urbano? É aquele que apresenta circulação de pessoas e produtos. Nesse espaço concentram-se as atividades comerciais, industriais e do setor de serviços, como escolas, hospitais, clubes, e nelas a sede dos poderes públicos, prefeitura, fórum, delegacia, Câmara de Vereadores, e nela também há o quê? Uma grande concentração de moradias, ruas, avenidas e também uma grande concentração de indústrias. Mas o que é indústria? Vamos pensar um pouquinho? Essa imagem é muito importante você fazer esse resumo para poder organizar as suas ideias e estudar de uma forma onde você identifique as indústrias de transformação. Elas podem ser classificadas em indústrias de bens de produção. O que é isso? Vamos pensar um pouquinho. Muito bem, produtos que serão utilizados por outras indústrias, exemplo as siderúrgicas, indústrias de bens intermediários, produzem máquinas e equipamentos utilizados por outras máquinas e mecânicas, indústrias de bens de consumo, que é isso? Fabricam produtos que serão consumidos diretamente pelas pessoas. Pode ser de consumos duráveis e não duráveis. Os duráveis, nós podemos destacar móveis, automóveis, e os não duráveis, podemos destacar alimentos e remédios. As indústrias de transformação, o que faz? Transforma produtos naturais em produtos industrializados e é o tipo de atividade industrial mais importante na economia de um país. Façam esse mapa mental, tá bom? Indústria de construção, destacam-se construção naval, construção de navio, indústria de construção pesada, exemplo, rodovias, aeroportos. Indústria obtém esse nome, uma produção rápida, em série. A construção de instalação de grande porte passou a ser feita com máquinas. Exemplo, portos e edifícios. Extrativa, a indústria extrativa tornou-se uma atividade industrial nos setores que têm importância fundamental para o crescimento econômico. Transformou algumas atividades que antes eram manuais e hoje são feitos por meio de máquinas. Características essencial da produção industrial: mecanização e produção em série. Extrativa, extração de minério, extração de petróleo, como exemplo. Estudando mais um pouquinho sobre as indústrias, nós podemos destacar as mudanças, as alterações que a industrialização provocou no Brasil. O crescimento populacional nos centros urbanos,
o crescimento urbano, nós podemos dizer que nós tivemos aspectos positivos e alguns negativos também. Entre os positivos, podemos pensar em relação que melhorou a dependência dos produtos internacionais assim que foram produzidos no Brasil. Também os salários nas indústrias, com o tempo, ficaram mais atrativos que no campo. A industrialização gerou renda, aumentou o consumo e impulsionou o crescimento da economia brasileira. O preço dos produtos industrializados passou a ficar mais barato para o consumidor brasileiro. Antes, os manufaturados importados chegavam aos brasileiros a preços exorbitantes, limitando o consumo às classes sociais mais elevadas. Mas de aspectos negativos, nós podemos dizer o êxodo rural, criando uma alta concentração populacional nas grandes cidades, e esse fato ele gerou problemas sociais, falta de moradia, aumento da violência, aumentou o nível de poluição do ar gerado pelas indústrias, e também o uso cada vez maior de máquinas e equipamentos tecnológicos fez aumentar o desemprego nas indústrias. Vamos pensar o que atrai essas indústrias para esses centros urbanos? Vamos pensar um pouquinho? Muito bem, as fontes de matéria-prima que vai utilizar, que toda indústria irá utilizar, é importante que esteja de fácil acesso e economicamente atraente. As indústrias siderúrgicas, por exemplo, devem se localizar próximo às regiões mineradoras. Outro atrativo para essas indústrias é o mercado consumidor. Também podemos destacar as redes de transporte eficiente, rodovias, ferrovias para transporte dos produtos industrializados, a infraestrutura e serviço também é necessária, apoio de serviço como bancos, comércios, escolas, universidades, centros de pesquisa. Também é de fundamental importância a proximidade de mão de obra qualificada. O setor industrial está aumentando a importância a cada dia. A agricultura, por sua vez, está cada vez mais mecanizada. Com isso, os trabalhadores migram para os centros urbanos e a mão de obra do setor primário está diminuindo. Os setores da economia primário agrupa o extrativismo vegetal, mineral, animal e agropecuária. Secundárias indústrias do beneficiamento, construção civil e transformação. Terciário corresponde ao comércio em geral, bancos, administração e serviços, transporte, educação, saúde. Mas por que é tão importante nós aqui em nossa aula pensarmos, estudarmos em relação aos setores da economia? Os seres humanos vendem a força de trabalho para sua sobrevivência. Nós podemos aqui refletir que o ser humano, ele diferencia-se dos outros animais por apresentar características que eles não possuem.
quais são as características que nós podemos destacar dos seres humanos? A comunicação por meio da fala, da escrita, o ato de pensar, criar, inovar novas ideias, a capacidade de produzir alimentos e os demais produtos que ele necessita, a organização da vida em sociedade, a produção e transmissão de sua cultura. Falamos de indústria aqui na nossa aula, podemos aqui destacar as quatro revoluções industriais que nós aí estamos estudando historicamente. A primeira revolução industrial, nós podemos lembrar resumidamente que foi início da segunda metade do século XVIII e avançou até meados do século XIX. Ocorreu entre as décadas de 1760 e 1840. Quais as características tecnológicas que nós podemos destacar na primeira revolução industrial? Máquina a vapor, substituição da produção artesanal pela produção fabril, tear mecânico. Já na segunda revolução industrial, que ocorreu a partir do século XIX e avançou até a primeira metade do século XX, ocorreu entre as décadas de 1860 até 1900. Quais as mudanças tecnológicas que nós podemos pensar na segunda revolução industrial? Energia elétrica, petróleo, sistema de produção Taylor-Fordista, divisão do trabalho manual e intelectual, automação e produção em massa, linha de montagem móvel. A terceira revolução industrial iniciou-se na segunda metade do século XX e avançou até o final deste século. Ocorreu entre as décadas de 1960 a 1990. Surgimento da informática e avanços na comunicação. Surge a sociedade do conhecimento, sistema de produção flexível, tecnologia da informação, computação. Já a quarta, podemos dizer assim, revolução industrial, iniciou na primeira década do século XXI, até agora que nós atualmente, né, 2020, internet mais poderosa, fusão das tecnologias, interação entre domínios físicos, biológicos, sistemas e máquinas inteligentes conectadas, possibilitando um modelo de produção e personalização em massa, robótica avançada. Podemos dizer que estamos na globalização, onde a economia está integrada, conectada entre os países. Falando ainda dessa inovação tecnológica, nós podemos destacar o avanço nos sistemas de comunicação, o avanço nos sistemas de informática,
telecomunicações, satélite, artificiais, cabo de fibra ótica, desenvolvimento da informática, robótica, desenvolvimento da microeletrônica, da engenharia genética, utilização de energia nuclear. Então, nós vivemos numa sociedade tão inovadora, tão tecnológica, uma sociedade industrial, como estamos aqui estudando em nossa aula, uma sociedade urbanizada, mas embora as cidades constituam espaços geográficos diferentes, nós vamos destacar também os problemas sociais e econômicos comuns. Nas grandes cidades, esses problemas são mais visíveis. Que problemas nós podemos pensar nas grandes cidades ou mesmo nas pequenas cidades que nós observamos, mesmo onde vivemos, onde nos conectamos com o mundo? Quais são os problemas que nós podemos pensar? Muito importante, meu aluno, você fazer um mapa mental sobre as revoluções industriais para a compreensão das indústrias dessa matéria que estamos estudando hoje. Primeiro, lembrando que o pioneirismo inglês na primeira revolução industrial, visando que o acúmulo de riquezas, matéria-prima, concentração industrial. Que século? Século XVIII. Qual tipo de energia utilizada na primeira revolução industrial? Energia hidráulica, carvão mineral, máquinas a vapor, tear mecânico. Como esses trabalhadores viviam grandes jornadas de trabalho, trabalho infantil, frágil organização social e sindical, concentração industrial inglesa. Na segunda revolução industrial, qual tipo de energia utilizada? Carvão mineral e petróleo, motor a combustão, dinâmica, energia elétrica, siderúrgica, expansão para Alemanha, França, Itália, Estados Unidos, sempre lembrando o capitalismo financeiro, práticas monopolistas, multinacionais, modelos produtivos, Fordismo, Taylorista. O que são essas multinacionais? As multinacionais, elas são caracterizadas por ter sua matriz em um determinado país e atuar no mercado de outros países. Sua origem é do final do século XIX, porém, a atuação dessas empresas multinacionais no mercado mundial se intensificou após a Segunda Guerra Mundial em 1945. O principal objetivo das empresas multinacionais é instalar filiais em outros países, com o intuito de obter máxima lucratividade. Os fatores que contribuem para a construção de filiais são isenção de impostos, amplo mercado consumidor, infraestrutura, matéria-prima, energia e mão de obra barata. A instalação de uma filial em países em desenvolvimento ocorre na maioria das vezes através de benefícios do governo,
por exemplo, doação de terreno, isenção de impostos. No locais onde ocorre a construção de uma filial, há geração de empregos e desenvolvimento industrial. No entanto, os lucros obtidos por essas empresas são destinados à construção de novas filiais em outros locais, e uma parte deste lucro vai para a matriz, localizado no seu país de origem. Lembrando também da terceira revolução industrial no século XX, qual o tipo de energia utilizado? Petróleo, energia nuclear, energia solar, biomassa, já o uso de robotização, tecnologia de ponta, produção de just-in-time, o modelo, tecnopolos, produção intelectual e tecnologia. Os fatores locacionais, mão de obra barata, terrenos baratos, leis ambientais flexíveis, sindicatos poucos atuantes. Essa imagem maravilhosa do Rio de Janeiro, observe com muito carinho essa imagem, observando os elementos naturais, os elementos sociais. E vamos falar um pouquinho da urbanização? O que tem a ver urbanização e industrialização? O processo de urbanização do Brasil tem início no século XX, com o êxodo rural. O que é êxodo rural mesmo? O deslocamento das pessoas do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida. Lembre-se que a urbanização é o aumento da população em zonas urbanas, em detrimento das zonas rurais. O processo de industrialização dos centros urbanos foi fundamental para que a urbanização se expandisse cada vez mais no país. Com a expansão das indústrias, houve o quê? Maior oferta de trabalho, o aumento populacional foi significativo nos centros urbanos. Em relação aos outros países, a urbanização do Brasil foi tardia, rápida e, infelizmente, desordenada. Até meados do século XX, grande parte da população brasileira vivia no campo, nas zonas rurais. Com a expansão da industrialização, esses dados foram se modificando ao longo do tempo. Assim, com a mecanização de máquinas, as quais já substituíam o homem do campo, o êxodo rural aumenta consideravelmente a partir da década de 50. Esse fator foi influenciado pelos governos de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, com sua política desenvolvimentista e sua famosa frase: 50 anos em 5. Vale ressaltar que a urbanização foi muito notória no sudeste do país, onde a infraestrutura apresentava melhores condições. A partir de 60, a construção de Brasília, no governo de JK, apresentou maiores sinais de urbanização na região do Centro-Oeste. Atualmente, cerca de 80% da população brasileira vive nas zonas urbanas. No entanto, as possibilidades,
a infraestrutura e os serviços diferem bastante de uma região para outra. A região Sudeste, onde nós temos Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Espírito Santo, que concentra a maior parte das indústrias no país, são as que têm crescido nas últimas décadas. Por outro lado, as regiões Norte e Nordeste ainda sofrem com carência e aumento da violência das grandes cidades. Assim, o aumento acelerado da industrialização e, consequentemente, da urbanização não foi acompanhada por políticas públicas de melhorias e oportunidades para as pessoas, muitas vezes. Isso gerou forte desigualdade social e diversos problemas urbanos, desemprego, violência, favelização, poluição, que atualmente o Brasil vem enfrentando. Anteriormente, as regiões Norte e Nordeste, as primeiras a serem colonizadas no país, no caso Nordeste, possuem sinais de urbanização, porém aos poucos foram sendo enfraquecidas com o processo do êxodo rural dos habitantes que buscavam melhores qualidade de vida em outras partes do país. Na década de 60, a construção de Brasília motivou diversos trabalhadores dessas regiões a migrarem para o Centro-Oeste. Portanto, é muito importante você identificar historicamente esse processo de urbanização e industrialização do nosso país, inclusive identificando nas regiões citadas nessa parte da aula. Observando a imagem. A urbanização e economia do Brasil. A urbanização do Brasil provocou muitas mudanças na organização socioespacial do país. Dentre elas, nós podemos destacar o crescimento da quantidade de cidades, também o desenvolvimento da rede de transporte, comunicação, que passaram a interligar todas as regiões do Brasil. Também podemos destacar o crescimento desordenado do meio urbano, que crescia sem nenhum planejamento, muitas vezes, provocando diversos problemas ambientais, estruturais das cidades, formação de favelas, nas quais a população de baixa renda se fixava em razão da baixa valorização dos terrenos, a acentuação das desigualdades sociais nos centros urbanos, pois muitas pessoas que chegavam às cidades não possuíam escolaridade e acabavam ficando desempregados, aumentando assim o índice de pobreza, de violência nos centros urbanos. A urbanização, esse fenômeno que nós estamos comentando, estudando, aumentou a partir da década de 40 de forma muito rápida, intensa, na qual provocou muitas mudanças na vida dos brasileiros. O trabalhador rural na cidade agora depende de um emprego e de um salário. Por que o trabalhador rural, o que ele faz? Ele vende a sua força de trabalho. O que é a força de trabalho?
Não é só o trabalhador rural, lógico, mas no caso aqui nós estamos comentando do êxodo rural e como foi se ampliando a urbanização no Brasil. Mas a força de trabalho que a população como um todo do Brasil e mundialmente falando, é o que isso? É a energia física e mental que todo ser humano possui e que é utilizado no momento em que ele realiza um trabalho. Então, ele vende essa força de trabalho, podendo ser física ou intelectual. É a quantidade de força de trabalho, a energia física e mental aplicado na produção de bens econômicos e bens de serviço. Quais são os bens econômicos que nós podemos destacar, não somente no Brasil, mas em outros países? São todos os objetos, mercadorias, roupas, automóveis, sapato, caderno, livro, lápis, roupas, camisa, casa, produtos pelos quais os seres humanos possa atender às suas necessidades e as da sociedade como um todo. Os serviços já são bens não materiais. Exemplo, o médico, o bancário, o professor. Ele tem o objetivo de atender também às necessidades dos seres humanos. No início, as cidades ofereciam muitas ofertas de trabalho. Contudo, a falta de qualificação dos trabalhadores rurais nas indústrias, também a automação de alguns setores e a falta de planejamento e investimentos fizeram que o migrante da área rural não encontrasse muitos postos de trabalho. O setor secundário, portanto, foi diminuindo em relação ao setor terciário, que cresceu em ritmo menor ao da população. Como a Pro já havia comentado com vocês muitas vezes, né? Quando nós estudamos geografia, nós temos que pensar a geografia dinâmica, o espaço geográfico dinâmico, onde há aí relações sociais, humanas, tecnológicas, culturais, religiosas, de produção, como estudamos hoje a importância da indústria, os tipos de indústrias existentes. E aqui, nessas imagens fantásticas, né, onde nós podemos destacar os problemas da urbanização, poluição, os problemas ambientais, primeiramente, podemos dizer, né, poluição do ar, poluição sonora. Imagine essa terceira imagem, esse congestionamento enorme, né? É chocante esse congestionamento. Então, nós temos aí uma poluição sonora, visual, faltando aí muitas vezes árvores nessas áreas que são urbanizadas. Nós podemos destacar que também em relação a problemas ambientais, nós temos enchentes, nós temos desmatamento dessas áreas, muitas vezes, e uma poluição visual também, não somente uma poluição do ar sonora, mas também visual.
Mas o mundo ele está passando por um intenso processo de urbanização. E esse processo ele teve destaque primeiramente durante o século XVIII, nos países envolvidos na Revolução Industrial, como a Pro já explicou. Já nos países de desenvolvimento, a urbanização ocorreu de forma expressiva a partir da década de 50, impulsionado pelo desenvolvimento industrial, pois as atividades industriais se expandiram por vários países, atraindo cada vez mais pessoas para as cidades. Também, no entanto, a urbanização acelerou sem planejamento. Isso que foi ruim, né? Que foi ruim, pois aí teve uma consequência de ordem ambiental, como eu acabei de falar, das poluições, e também social. O inchaço das cidades, a falta de uma infraestrutura adequada gera transtorno para a população urbana. Uma das principais características da urbanização, sem o devido planejamento, é justamente o inchaço das cidades. Esse fenômeno ocorre principalmente nos países em desenvolvimento, em relação da rapidez do processo de urbanização e da falta de infraestrutura. O crescimento desordenado das cidades gera a ocupação de lugares, locais, bairros, muitas vezes inadequados para o quê? A moradia da população, como áreas de elevada declividade, morros, por exemplo, fundos de vales, praças, viadutos, muitas vezes. Conforme a Organização das Nações Unidas, a ONU, atualmente cerca de 25% da população mundial que moram em cidades vivem na pobreza absoluta. Os problemas urbanos são vários, bem diversificados. Vamos pensar alguns. As grandes cidades sofrem principalmente poluição, como já falei, engarrafamentos, congestionamentos, violência, desemprego, desigualdade social, locais inadequados para moradia, problemas de saúde na área de saúde, hospitais, postos de saúde, problemas na área de educação, problemas de infraestrutura, saneamento básico, problemas de transporte, os diversos tipos de poluição hídrica, visual, do solo, sonora, atmosférica, são causados principalmente pelo modo de produção e consumo estabelecido pelo capitalismo. A poluição atmosférica é um dos grandes problemas detectados nas cidades. O intenso fluxo de automóveis e as indústrias são as principais responsáveis pelo lançamento de gases tóxicos na atmosfera. Outro problema ambiental decorrentes da urbanização, alteração climática, efeito estufa, chuva ácida, muitas vezes ausência de saneamento básico, destinação e tratamento dos resíduos sólidos, os lixos,
Outro problema social é a falta de segurança, que tem muitas vezes sido um dos principais motivos que preocupam a população urbana. Diariamente são divulgados notícias de violências nas cidades. Esse processo ele está diretamente associado a outros problemas como desemprego e a educação de baixa qualidade, desigualdade social. Portanto, os problemas urbanos formam uma teia onde está diretamente um ligado ao outro, havendo que uma necessidade de realização de políticas para solucionar todos esses problemas e assim proporcionar uma melhor qualidade de vida para a população. Nessa imagem, nós podemos observar uma fila de pessoas que estão à procura de um trabalho. Muitas vezes a baixa escolaridade, a falta de qualificação profissional causam desemprego. Então, aí que há a importância de estudar sempre, todos nós, nos qualificarmos, requalificarmos profissionalmente. Portanto, esses são os destaques de problemas urbanos que podemos destacar. Lembrando também do transporte público, também da infraestrutura, a especulação imobiliária, altos preços nos imóveis, terrenos e falta de planejamento urbano, gerando muitas vezes favelização. Pensando sempre na resolução desses problemas, que cada um tanto socialmente como politicamente, cada um fazer a sua parte, protegendo aí o nosso ambiente e também evitando esses problemas de maior intensidade. Ações públicas, ações políticas, ações pessoais, já vai dar uma grande diferença nesse espaço geográfico que vivemos. Grande abraço a todos, espero que tenham gostado. Até a próxima!